Estamos aqui com o senhor Tomasz Venetiany. Ele nasceu na Tchecoslováquia e, com 7 anos, teve que vivenciar todo o horror da guerra e dos nazistas. Vamos ouvir o seu relato. Em linhas gerais, conte como era a sua infância até o início da guerra. Bom, minha infância, na verdade, foi entre mais ou menos, tinha 2 anos até a guerra, depois, quando eu tive 7 anos, quer dizer, passou-se um período aqui. Então, quando você é uma criança de 2 anos, evidentemente você não tem grandes lembranças. O que você sabe são coisas que os pais contam para os filhos e, eventualmente, eu sei algumas coisas sobre minha família. A minha família era uma família grande, tinha 34 membros próximos, tios, tias, e meus primos e primas, e nós vivíamos realmente na Tchecoslováquia. Eu nasci na Tchecoslováquia. A história é por que dizem que eu nasci na Hungria, é um desentendimento do que aconteceu historicamente. O que aconteceu historicamente foi que quando Hitler estava em vias de invadir a Polônia, ele decidiu, antes disso, de ocupar a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era uma democracia, aliás, a única democracia na Europa antes de guerra, e os húngaros, que durante a Primeira Guerra foram aliados dos alemães, tinham perdido 2/3 do seu território, e eles então exigiram de Hitler de que, para eles serem aliados, eles queriam seus territórios de volta. Justamente a cidade onde eu nasci caiu dentro dessa questão territorial, e do dia para a noite eu virei húngaro. Assim como meus pais, assim como todos que viviam naquela cidade ou tinham nascido naquela cidade. E isso não é uma curiosidade, mas é um fato importante na minha vida, de que o simples fato de ter acontecido isso salvou a vida dos meus pais e a minha vida. Eu vou depois te dizer por quê. Então, respondendo sua pergunta, nós éramos uma família de classe média. Naquela época, as famílias eram famílias e se reuniam semanalmente, e eu tinha uma avó que era venerada pelos irmãos. Meu pai tinha 7 irmãos, mantinham contato constante entre eles, e as crianças, né, meus primos, nós brincávamos. Essa era a única lembrança que eu posso te dizer da vida. A vida era tranquila, era uma cidade agradável. Onde eu nasci, 1/3 da população eram judeus. Com quantos anos o senhor foi levado para os campos? E, como criança, como você reagia a tudo que você via naqueles ambientes? Bom, aí tem um pulo cronológico muito grande. Veja bem, a perseguição aos judeus não começou, evidentemente, quando nós fomos levados aos campos. O que aconteceu foi, mais uma vez, uma questão de sorte ou milagre, como quiser, de que os judeus da área que permaneceu como era anteriormente a Tchecoslováquia, só que tinha outra denominação, os judeus lá foram, em 1942, deportados para os campos de extermínio, e a grandíssima maioria não voltou. Entre eles, vários dos meus parentes. Nós, porque estávamos em território húngaro, não fomos deportados, porque naquela ocasião os húngaros, apesar de que já eram aliados dos alemães, eles se negavam a deixar levar os judeus para os campos, porque os judeus ajudavam eles em esforços de guerra. E principalmente quem tinha diploma universitário era preservado, porque era importante para a economia.
Então, nós tínhamos ainda, durante esse período, uma vida, digamos, razoavelmente normal, fora do fato de que em 1943 começaram os bombardeios, os aliados começaram a bombardear as regiões onde existiam países, ou então Alemanha ocupada, vários países ocupados pelos alemães. E essa sim que é uma lembrança que eu tenho. Eu tenho qualquer barulho, uma explosão de um motor de carro, ou cai alguma coisa, até hoje ele me suscita imediatamente uma reação nervosa. Porque nós tínhamos que nos refugiar em porões e caíam as bombas. E a chance de que a nossa casa fosse atingida era enorme. Ao lado da nossa casa, numa noite, caiu uma bomba e destroçou completamente a casa. Então, por exemplo, isso é uma sensação que você não perde. Acho que é instintiva, ela fica dentro da tua mente, provavelmente para sempre. Então, assim eram meus primeiros anos, até que, em 1944, os alemães invadiram a Hungria e foi quando nós fomos levados para os campos de concentração.